Então agora andam a fazer figuras tristes? O PS não existe politicamente, não existe. E vê-se pelo desnorte, e já agora tenho que dizer isto também, o desnorte de alguns socialistas que eu vejo nas televisões e nos jornais, que andaram todos a incentivar o Pedro Nuno Santos para fazer as figuras que fez, inclusive a chamar extremista ao PSD, coisas que eu denunciei aqui várias vezes, recebia aplausos de toda a gente, e agora é vê-los a dizer que o Pedro Nuno Santos era um nabo, que não sabia o que fazia, quando eles estiveram sempre todos a incentivá-lo a fazer precisamente aquilo que ele fez. Neste momento o PS conta para zero. Zero. Calorosas saudações, e a esquerda está mais assustada com a revisão constitucional do que eu quando me assusto por me ter esquecido de pedir like nos meus vídeos. Felizmente não é o caso de hoje. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 200 mil subscritores. É verdade, chegámos ontem aos 190 mil, estamos quase nos 200, portanto subscrevam o canal, caminhamos para esse número redondo. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, Twitters, onde estiverem, e tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, Miguel Morgado e Miguel Prata Roque, ele não está a aparecer na imagem, já vai aparecer, estiveram em debate na SIC Notícias e abordaram não só a questão da revisão constitucional, como também a sobrevivência ou não do Partido Socialista no futuro. Vamos ouvir. É ridículo ver as vozes da esquerda, do PS, ao LIVRE, a quem ainda há de vir mais, provavelmente do PCP e do Bloco de Esquerda, apelar ao PSD para ser o bastião da resistência moderada a esse terrorismo de uma revisão constitucional. As pessoas que andaram a bater tantas palminhas ao António Costa, quando António Costa dizia o PS não serve para nada, nós não estamos no PSD para nada, prepotente, porque tinha 60% do Parlamento, ou 59% do Parlamento nas mãos da esquerda, e achava que tudo podia tratar o PSD com desprezo, como tratou na altura quando o Rui Rio andava lá a pedir-lhe esmola quase. Essas pessoas todas agora, neste momento de fraqueza, que quando estiveram no momento de fortaleza, quiseram usar com prepotência o seu poder, adquirido nas urnas, com certeza, mas apesar de tudo não tiveram na altura nenhuma consideração pelo lugar, pelo papel que o PSD desempenhava. Por isso o que eu recomendo ao PSD é muito sangue frio, também não ir atrás de jogadas ideológicas, nem de um lado nem do outro, mas não aceitar nem uma sílaba desta retórica, mas for retórica hipócrita. Neste cenário, Miguel Morgado, para terminarmos, se a AD for de facto confrontada com este cenário, deve esperar pelo PS e tentar que o PS seja integrado nesta possível revisão constitucional? O PS não quer fazer nenhuma revisão constitucional. A partir do momento em que a Iniciativa Liberal apresentar um projeto, ou chega, o PS tem 30 dias para ir a jogo, ou então não vai. Primeira parte que ouvimos aqui do Miguel Prata Roque, não é? Já lá vamos. Mas esta primeira parte do Miguel Morgado é interessante porquê? Porque entra em cima da mesa o debate da subjugação do PSD à restante esquerda em Portugal, que é algo que tem acontecido e que moldou a sociedade portuguesa para ela estar onde está agora. O Chega, na atualidade, não teria tantos votos em 2025 se isso não tivesse acontecido. E poderão dizer, Gonçalo, mas isso não aconteceu. Aconteceu logo numa premissa inicial, a partir do momento em que em Portugal o eleitorado acha que um partido social-democrata é um partido de direita. A social-democracia no resto da Europa está no centro-esquerdo. Os partidos mais à direita, sociais-democratas na Europa, estão no centro. Nem no centro-direita estão. Portanto, logo aqui partimos de uma premissa complicada. Portugal é um fenómeno interessante, raro, em que os dois maiores partidos, bom, agora já não, mas historicamente falando, os dois maiores partidos eram dois partidos sociais-democratas, muito parecidos ideologicamente. E, portanto, essa subjugação do PSD à esquerda por muitos anos levou até que, culturalmente, a própria esquerda, nomeadamente a esquerda mais à esquerda, tomasse conta das rédeas culturais. E incluísse também o desaparecimento do CDS. Portanto, eu espero bem. Eu não tenho grande esperança no Bloco Central, como sabem, mas isso é a minha opinião pessoal. Agora, na parte em que o Miguel Morgado menciona que o PSD não deve ficar atrás, eu concordo plenamente. Agora, se eu me surpreenderia se o PSD ficasse atrás ou se deixasse ficar, eu não me admiraria. É que mesmo na altura, o Miguel Morgado aqui coloca a questão do Rui Rio quando era líder da oposição. Havia momentos complicados na altura do Rui Rio, foi durante a pandemia e tal, e portanto eu até compreenderia que poderia haver ali alguma colaboração. Mas em muitos momentos, o Rui Rio não era líder da oposição. Eu já vi o Rui Rio a dar entrevistas e eu sei que ele não gosta que se diga isto. Mas ele, por vezes, até parecia vice-primeiro-ministro de António Costa. A realidade é essa. Não obstante que, às vezes, era necessário um pouco essa postura. Mas ele abusava. E isso foi também um dos problemas do PSD. Foi demasiado colaboracionista com a esquerda ao longo das últimas décadas,
o que levou claramente a uma facilitação do aparecimento e da ocupação do Chega no espaço do PSD. Porque engane-se que o Chega só vai buscar descontentes e etc, etc. Há muita gente, ex-PSD e CDS, que votou no Passos Coelho, no Durão Barroso, no Santana Lopes, no Cavaco, pessoas mais velhas, que hoje em dia votam no Ventura. E digo-vos uma coisa também. Se o PSD acha que só aconteceu substituição de voto no sul do país do PS para o Chega, já se começa a ver, e se olharem para o mapa, já há zonas da zona norte de Lisboa, que não sei se foi Peniche, enfim, mas já há zonas quase em Leiria, no distrito de Leiria também, creio que zona norte do distrito de Lisboa, que o Chega já começa a ganhar. Portanto, ou se começam a tornar mais à direita e cortam por completo com a forma bafienta de estar na política do Bloco Central, ou eu creio que a longo prazo, médio prazo, o PSD pode seguir o mesmo caminho do PS. Eu acho que a notícia da morte do PS é manifestamente exagerada. O PS já sobreviveu a crises muito mais graves do que isso. O PS já lutou pela liberdade nas prisões políticas e também nas ruas no pós-Revolução de 25 de Abril e, portanto, o PS estará cá para lavar e durar. Agora, aquilo que me parece, sinceramente, é que não é líder da oposição quem quer, é líder da oposição quem pode. E, sinceramente, eu vejo o líder do Chega absolutamente deslumbrado por ter tido 22% dos votos. Parece aquelas equipas que sobem divisão e logo na primeira época conseguem ir à Liga Europa. Tinham um deputado há 6 anos, e acham que são campeões. 60. Pois é, mas repare, o Chega não tem capacidade, continua sem nenhuma capacidade para influenciar ou para tomar decisões políticas no país. A sua voz só será ouvida na medida em que o PSD validar as suas políticas. Portanto, o PSD tem uma imensa panóplia de apoios parlamentares de que dispõe. E, obviamente, está numa posição privilegiada. Obviamente que está numa posição privilegiada porque é ele que distribui o jogo. Pode, em determinadas matérias, negociar com o Partido Socialista, pode, noutras, associar-se ao Chega, e, portanto, mas isso é o normal da democracia. Eu não vejo nisso, mais uma vez, nenhum problema. Acho que essa é a vantagem de um sistema parlamentar. A análise que o Miguel Prata Roque aqui faz é uma análise muito mais partidária. Ele é militante, é membro do PS, não é? Portanto, tem funções dentro do Partido Socialista. Não sei se agora tem, mas já teve. Ele foi secretário de Estado do primeiro governo do Costa. Enfim, mas é membro do Partido Socialista, é militante. E parece-me uma análise muito mais de cariz emocional partidário do que propriamente realista. E atenção, não é por eu não gostar do PS ou gostar do PS. É simplesmente se eu olhar para os partidos irmãos do PS, tradicionais de centro-esquerda no resto da Europa, o desfecho desses partidos foi o desaparecimento. Ou, pelo menos, uma grande redução eleitoral. Olhem o caso do Partido Socialista Francês. Onde é que está o Partido Socialista Francês neste momento? A esquerda progressista, a esquerda do LIVRE, do Bloco de Esquerda, etc., em França, neste momento tem mais expressão em termos de mediatismo e até de presença parlamentar do que propriamente aquilo que é uma presença mais vincada da visão ideológica do PS francês. E, portanto, tanto que a esquerda vai a eleições em França numa coligação de esquerda, a Nova Frente Popular. E não é só em França que acontece. Portanto, os partidos tradicionais, por tendência, estão a desvanecer, estão a evaporar. Olha, o PS alemão, os sociais-democratas alemães, mais uma vez a social-democracia ao centro-esquerda, tiveram o pior resultado de sempre na Alemanha nas últimas eleições. Eu estou a pegar nos dois maiores exemplos, ou melhor, nos dois exemplos dos dois maiores países europeus, França e Alemanha, que normalmente é lá que as coisas acontecem primeiro, depois acontecem cá. Portanto, quando dizemos o PS morreu, enfim, não acho que o PS vá passar a 0 deputados na próxima legislatura, não é isso. Mas talvez enquanto partido de governo o PS tenha morrido. E o principal responsável disto foi quem, curiosamente, também pôs Miguel Prata Roque no governo, que foi António Costa. António Costa é o principal responsável pela situação atual em que Portugal se encontra, claramente, e pela destruição do PS. Muito honestamente, eu não sei até que ponto é que as elites políticas do PS querem continuar a colocar António Costa como uma grande referência político-partidária, porque foi ele que não só colocou o país na situação miserável em que está, como também colocou o PS na situação miserável em que está também. E acha que o Chega, Miguel Morgado, mesmo para terminarmos, aceita essa dualidade da AD, umas vezes negociar com o PS e outras vezes ir ter com ele? Para o Chega até é conveniente, porque pode reivindicar precisamente o papel que agora anda a reivindicar, que é o de ser a única oposição
E bate certo, quer dizer, ao contrário do que o Miguel Prata Roque sugeriu, neste momento a imagem de fraqueza, de paralisia, de desorientação do Partido Socialista pelo país é total. Eu também acho que o PS não está morto, mas durante os próximos meses o PS não existe politicamente, não existe. E vê-se pelo desnorte, e já agora tenho que dizer isto também, o desnorte de alguns socialistas que eu vejo nas televisões e nos jornais, que andaram todos a incentivar o Pedro Nuno Santos para fazer as figuras que fez, inclusive a chamar extremista ao PSD, coisas que eu denunciei aqui várias vezes, recebia aplausos de toda a gente, e agora é vê-los a dizer que o Pedro Nuno Santos era um nabo, que não sabia o que fazia, quando eles estiveram sempre todos a incentivá-lo a fazer precisamente aquilo que ele fez. Neste momento o PS conta para zero. Por isso mesmo, porque está atrás do Chega ou empatado com o Chega, porque não tem força parlamentar e, sobretudo, porque ninguém sabe o que é que o PS é neste momento. Não tem líder, não sabe se há de ser moderado, se há de ser esquerdista, como já foi. O seu grande padrinho dos últimos 30 anos, em que o PS teve uma sucessão de líderes vergonhosos, como António Guterres, como José Sócrates, que era António Costa. Agora nós vemos, começa-se a tornar um consenso nacional, que António Costa é o grande responsável por tudo isto que está a acontecer. Portanto, há uma desorientação total do Partido Socialista. É nesse vazio que o Chega vai contar para implantar ainda mais a sua impressão de que... Mas o que lhe perguntava é se o Chega vai permitir aquilo que todos praticamente têm dito que a AD vai fazer, negociar aqui com o PS, negociar ele. Mas é isso que eu ia dizer. Só antes do Miguel Morgado continuar, quero só deixar aqui uma nota. Quando o Miguel Prata Roque anteriormente disse, eu até me esqueci de dizer isso, não é líder da oposição quem quer, é líder da oposição quem pode. Normalmente quem é líder da oposição é quem tem mais deputados no Parlamento a seguir ao partido que vai governar. E muito provavelmente será o Chega. Portanto, por tendência, o PS até pode ter um bocado mais de votos. São 40 mil votos, uma coisa assim do género. Não sei quanto é que é, mas é à volta disso. Mas é assim, o Ventura será o líder da oposição. E até mediaticamente isso será visto como mais verdade do que propriamente o Pedro Nuno não será, mas o próximo líder do PS como líder da oposição, porque será provavelmente o PS a viabilizar o orçamento de Estado da AD outra vez. E isto vai prejudicar o PS e a AD. Prejudica o PS porque claramente vai ser visto como uma espécie de manutenção dos 58 deputados, porque tem medo de ir a eleições outra vez, porque se calhar ainda tinham menos. E vai ser visto de mal forma por parte da AD, porque apesar das pessoas terem dado um voto de confiança claramente para se governar mais à direita, a AD escolhe governar ao centro-esquerda e não mais à direita. Portanto, os dois saem a perder. E a mim pasma-me como é que, principalmente da parte do PSD, aí isso ainda não foi diagnosticado. Se querem que vos diga, não consigo mesmo compreender. Vamos prosseguir. O Chega agora tem uma margem maior para dizer que é a única instância do país a fazer frente àquele sistema de corrupção e de tachos e de incompetência que neste momento é protagonizado pelo PSD. Portanto, o Chega só com muita dificuldade... só quando o Governo estiver a propor aumentar reformas, com certeza, e se o Chega vai dizer que aumentei aquilo, devia aumentar o dobro. Tudo o resto que implica escolhas, é isso que significa fazer reformas estruturais, tudo o que implica reformas estruturais de que o país precisa mesmo. O PS não irá a jogo com o PSD, mas aí é a fraqueza do PS. Mas o Chega também não irá. O Chega não está interessado em reformar coisíssima nenhuma enquanto o Chega não ocupar o poder. E, portanto, nós vamos assistir, se calhar, à luta habitual entre a preeminência, que normalmente era jogada entre PS e PSD. Se o PS não se encontrar rapidamente, essa luta vai ser travada entre Chega e o PSD. Mesmo que, e eu aí concordo com o que o Miguel Prata Roque disse, mesmo que toda a gente reconheça que o Chega não tem um programa. Que o Chega não tem um sistema de políticas públicas para resolver problemas concretos. Não tem isso. Mas mesmo assim... Miguel Prata Roque... Para concluir esta parte final... o Chega tem um programa, tem muita incoerência, que são coisas diferentes, não é? No sentido, ainda ontem na entrevista que o André Ventura deu ao José Alberto Carvalho, o José Alberto Carvalho mencionava que o programa público de despesa pública do Chega eram 23 mil milhões. E isso, efetivamente, é muito complicado de colocar em prática, de executar, porque 23 mil milhões de euros não está muito longe dos 10% do PIB nacional, não é muito longe disso, não é? Portanto, é complicado aumentar isso já em termos de despesa pública. Além do mais, o Ventura depois menciona ali uns cortes que quer fazer e ele quer cortar muita coisa, segundo o que ele disse. E atenção, eu concordo com os cortes que ele menciona, só que mesmo assim não chega. E isso é um problema, eu já avisei isto anteriormente, isto é um problema que não afeta o Chega no curto prazo, porque o Chega ainda não é propriamente um partido de governo, porque não vai estar no governo, mas quando se eventualmente for governo no futuro, estas propostas que estão a ser implementadas agora, de gastos de 20 mil milhões de euros em termos de despesa pública, vão ser facilmente atirados à cara do Chega, até porque o que se promete agora as pessoas não esquecem daqui a 2 ou 3 anos.
Portanto, da mesma forma que não se esquecem do que aconteceu ao PS há 2 ou 3 anos, que os fez perder 60 e tal deputados agora, também não se esquece. Portanto, isto pode ser um problema que claramente vai afetar o Chega se não houver mais realismo do ponto de vista do equilíbrio orçamental na proposta de políticas públicas. E o Ventura vai ter que saber lidar com isso, senão vai ser claramente prejudicado. Isto para dizer também que, só aqui para concluir a análise, que eu não sei quem é que vai ser o próximo líder do PS, mas se querem que vos diga, ou o PS vira ao centro para tentar sobreviver um pouco, ou então o PS acabou como partido de governo. E mesmo assim acho complicado. Até porque eu acho que há aqui uma oportunidade muito interessante, não sei se já repararam. Houve uma falência de um partido tradicional à direita, o CDS, não foi? Deixou de ter a representatividade que tinha, na altura de Portas e até antes, enfim. E apareceu o Chega para suprimir um pouco esse espaço, esse vazio. À esquerda o PS está a perder votos. O que é que eu acho que tem que acontecer para a esquerda sobreviver? Tem que aparecer um Chega de esquerda. E quando eu digo um Chega de esquerda, tem que aparecer o quê? Tem que aparecer um líder carismático, como é o Ventura, como era o Mário Soares, como é o Sá Carneiro, o Freitas do Amaral, o Álvaro Cunhal, como são esses líderes, não é? Emblemáticos para cada um dos seus partidos. Com um partido novo, com novas ideias. Poderia eventualmente ser o Rui Tavares. O Rui Tavares pode ocupar esse espaço. Se tem capacidade para isso e tempo, eu não sei. É complicado, mas pode ser que aconteça. Mas aparecendo um novo partido com uma figura carismática à esquerda, de preferência mais jovem, conseguem facilmente, neste momento ainda para mais, com uma narrativa que seja mais virada ao centro, sem renegarem o crescimento económico, não entrarem em delírios trotskistas de taxar os ricos só porque os ricos são maus e tetos às rendas e não sei o quê, como alguma ala do PS entra. Se efetivamente existir um partido social-democrata, mas social-democrata a sério, de centro-esquerda, uma espécie de Chega, não no sentido ideológico, acho que vocês estão a perceber, no sentido de substituir um partido tradicional, então esse partido, estamos aqui a falar hipoteticamente, claramente tem muito mais chances de rivalizar com o PSD do que propriamente o PS atual. Não tenho a menor dúvida. Agora, para isso acontecer, a esquerda em Portugal tem que deixar de ser troliteira e deixar os delírios bloquistas e comunistas, dos tetos às rendas e os ricos é que são maus e não sei o quê, tem que deixar a política de identidade do wokeismo, portanto, isso tem que ir para o charco, tem que ir embora. Tem que se focar nas questões de desigualdade, mantendo a questão do crescimento económico, ter uma postura liberal social de garantia de liberdades, de direitos, historicamente já estão garantidos, mas preservá-los, não é? A questão LGBT, etc., mas sem fazer um grande alarido disso, do ponto de vista mediático, apenas cimentar as questões dos direitos e a garantia dos mesmos e a proteção dos mesmos. E se fizerem isso de um ponto de vista centrista, um pouco mais à esquerda, moderado e equilibrado, têm sérias hipóteses de não só roubar eleitorado ao PS, e roubar também eleitorado a alguma ala mais à esquerda, aquela ala Rui Rio do PSD. Agora, isto para acontecer é preciso um líder carismático de esquerda, é preciso um bocadinho mais de falência ideológica do PS, e é preciso que a AD também não tenha tanta proeminência eleitoral, porque esse hipotético novo partido poderia também ir buscar votos à AD, à ala mais à esquerda da AD. Portanto, mas isto sou eu apenas a supor aqui uma hipótese em cima da mesa, atenção. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Muito obrigado pelos 190 mil subscritores. Vamos aos 200 mil e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.